Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. Mais uma dose, do Café com Palavra. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por ter permitido passarmos essa noite e ver esse dia raiar, Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agradeço a Deus pela graça que Ele tem nos dado, pela proteção, como Deus tem guardado e tem blindado as nossas vidas, Somos gratos a Ele por isso. Eu agradeço a Deus pela tua vida também. Se você está vendo esse vídeo do nosso Café com Palavra, é porque Deus permitiu vida para você. Deus te abençoe. Continue firme, meu irmão. Continue fiel no Senhor. Continue abraçado com Jesus. Nunca pense em desistir, nunca. Por maior que seja a luta, por maior que seja a peleja, por mais ferrenha que seja a batalha, nunca pense em desistir. Hebreus 10 diz que Deus não tem prazer naqueles que desistem. Então vamos continuar. Vamos continuar. A nossa vitória está mais perto do que você imagina. Nós oramos no dia 29. Nós oramos para Deus Ele trazer uma resposta para tudo isso. Oramos pela nossa nação. E eu acredito que Deus está movendo a resposta para nós. Amém? Não esquece, 11h45 é o nosso clamor do meio-dia. Muitos testemunhos, já ouvi muitos. E eu acredito que você também vai testemunhar pelo que Deus fez na sua vida. 11h45 no Instagram, tá bom? O Instagram é Pastor Alves 63. Amém? Então, queridos irmãos, como nós estamos falando aqui da apostasia, os sinais da vinda de Jesus, tendo como texto base a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler esse texto para dar um entendimento. Quando diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então nós vemos aqui Paulo dizendo que Jesus está voltando e que o grande sinal é a apostasia. Nós já falamos aqui muito que é a apostasia, A apostasia é um abandono consciente, consciente da fé, é dar as costas para o que é verdadeiro. Tudo aquilo que você defendia, hoje você acusa, hoje não defende mais, isso é apostasia. Tudo aquilo que era certo, hoje já não é mais certo. E eu falei aqui que o apóstata, ele é aquele que permite que o diabo trabalhe na sua alma, no seu coração. Ele recebe mensagens negativas, só mensagens negativas. As mensagens positivas que causam transformação, eles rejeitam. Eles não querem. Eles falam de todo mundo, falam dos irmãos, falam dos pastores, falam das igrejas, falam da sua família, falam da sua casa, esposa, filhos, pais. Então o apóstata, ele não tem amor por ninguém. Não existe amor no apóstata. Todo amor do apóstata é fingimento. Entendeu? Então, ele é esse mensageiro que está preparando o reino do anticristo. Bom, e o que tem sobre ele? Qual a herança do apóstata? O inferno. Qual a herança do apóstata? Inferno. Ele tem o inferno como a herança dele. A morada eterna dele é o inferno. Por quê? Porque ele faz tudo de forma consciente. O apóstata, ele faz de forma consciente. Ele sabe que está indo de encontro a uma verdade. Então, de forma consciente. Qual é o final dele? O final dele
é a morte eterna. O final dele é inferno. Então é algo terrível, mas foi isso que ele escolheu. Foi isso que a pessoa escolheu. Ela escolheu ser contrário àquilo que ela sabe que é verdade. Ela escolheu desfazer de tudo aquilo que ela pregou como verdade. Existem os apóstatas que estão fora dos templos e os apóstatas que estão dentro dos templos, a serviço do diabo, a serviço de Satanás. Então os que estão fora, eles saem e vai atacando a tudo aquilo que é verdade, desfazendo tudo que ele pregou, e os apóstatas que estão dentro, ele vai desfazendo. É aquela pessoa, o pastor prega e vai dizer, não, não é assim não. O pastor diz, não, não é desse jeito, não, não é assim. E com isso ele vai fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor também sejam enganadas como ele. Ele tem o apóstata, ele tem consciência que está caminhando para o inferno. E no próprio instante em que ele joga a sua ideia na cabeça das pessoas, é como se ele estivesse dizendo, eu não vou sozinho para o inferno, eu vou também arrastar pessoas comigo. Você entendeu? Aí o que é que Pedro diz, o que é que João diz aqui, olha, na sua primeira carta? Isso aqui nós vimos já, né? Primeira carta de João, capítulo de número 2. Olha como é que João diz. Primeira carta de João, capítulo de número 2. E o versículo 18. Ele diz assim, filhinhos, já é a última hora. Aquilo que Paulo falou, né? Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, os anticristos em que ele se refere é exatamente as pessoas que estavam dentro da igreja que não são de Cristo, não têm o Espírito de Cristo. Elas se apostataram, ou seja, elas estavam na igreja, pregaram, evangelizaram, profetizaram, expulsaram demônios. Aquela que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, aparte-se de mim que eu não conheço vocês, ou seja, eu não tenho conhecimento que salve vocês. Eu não tenho conhecimento de ter escrito o nome de vocês no livro da vida. Eles estavam aonde? No meio da igreja. Alguém só se apostata da igreja quando está no meio da igreja. Enquanto não está, ela não é uma apóstata. Ela é um incrédulo, entendeu? Uma pessoa um gentil, uma pessoa que está lá distante. Ela não conhece. Mas no próprio instante em que ela conhece, embora não seja salvo, mas ela teve conhecimento. Entendeu? Assim como o diabo tem o conhecimento da palavra, mas ele não é salvo. Aí o versículo 19, ele diz o seguinte, ó, eles quem? Os anticristos, eles saíram do nosso meio. Ou seja, ele está falando para a igreja aqui. Ele está falando para a igreja. Ele diz, os anticristos saíram do nosso meio. Entretanto, eles não eram dos nossos. Não eram. Estavam aqui no nosso meio, fazia tudo de errado, né? A sua vida era uma desgraça, mas estava no nosso meio, mas não era dos nossos. É aquele joio que nunca se transforma em trigo. Você lembra do joio? Ele nunca vai se transformar em trigo, nunca. Ele vai ser sempre joio. O lobo que não se transforma em ovelha, ele vai ser sempre lobo. Bom, aí ele diz assim, olha, entretanto, ele não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Ou seja, ele era dos nossos. Se estivesse aqui, então, ele não está aqui, porque a palavra de Deus diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Aí diz mais ainda, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum dele é dos nossos. A igreja está indo para o céu, pregando as verdades da palavra. Agora, no próprio instante que a pessoa ela dá as costas para essa verdade da palavra, é o que João está dizendo. Eles estavam aqui no nosso meio, mas eles saíram porque não era dos nossos, não fazia parte da igreja. Eles estavam aqui, eles pregavam, cantavam, oravam, expulsavam demônios, mas não era dos nossos. Jesus fala, Mateus 7, 23, ele disse, eu não conheço vocês. Embora vocês tenham feito tudo isso aí que vocês estão dizendo, mas eu não conheço vocês. Ou seja, o nome de vocês não está escrito no meu livro. A vida de vocês demonstra isso. Então, Paulo disse que isso é uma preparação para o reino do anticristo. Ele disse, Jesus só vem quando isso acontecer. Será que você está vendo isso? Pensa bem. Você é inteligente. Ele disse, não precisa ninguém ensinar para vocês, porque vocês já têm o conhecimento.
Deus abençoe. Até 11h45, se Deus permitir. Amanhã damos continuidade, se Deus permitir.